Domingo, 21 de junho de 2026, 4h11, e é assim que eu começo mais um episódio aqui do nosso podcast Pensamentos Intrusivos. Já tem um tempo desde que eu gravei o último episódio, né? Acho que 3 semanas, quase 4 semanas aí. Muita coisa aconteceu e é engraçado porque toda vez eu falo isso, muita coisa realmente aconteceu. Primeiramente, o tempo de São Paulo mudou drasticamente, né? Acho que finalmente a gente entrou no frio e aí São Paulo vira Londres, né? Zurique. E fica aquele frio, aquele clima melancólico, né? E obviamente eu fiquei gripado. Quem que não ficou, né? Bata na. Quem que não ficou gripado aí, atire a primeira pedra. Acho que todo mundo ficou gripado. Ou se não ficou, boa sorte, meu amigo, você vai ficar. E aproveitando que eu tô em casa, gripado, talvez até minha voz fique um pouco diferente nesse episódio, mas acho que não, que até porque eu já tô um pouco melhor. Ah, vamos gravar mais um episódio aqui, né? Tem tanta pauta que eu anotei aí nas últimas semanas e tanta coisa aconteceu, né? Nesse frio, eu não sei vocês, né? Não sei a rotina de vocês aí que estão ouvindo, mas eu acordo muito cedo pra trabalhar, né? 4h40 todo dia não, né? Que eu tenho meus home office. Mas eu acordo aí 4h40. E acordar 4h40 nesse frio é terrível. Nossa senhora, mas que sentimento. Cara, eu vou falar pra vocês assim. Qualquer pessoa que sempre tem que, se eu tiver que acordar 4h40 para trabalhar a vida toda, irmão, eu tenho que mudar de vida. Não é possível. Quando você acorda 4h40 nesse frio para trabalhar, o único sentimento que você tem é, cara, minha vida tá errada, eu preciso mudar de vida. Eu preciso fazer alguma coisa aqui que mude a minha vida, irmão, porque não tem condições de eu continuar diariamente acordando 4h40 para trabalhar nesse frio e trocando de roupa e tomando café e indo pegar transporte público, tá ligado? É papo de mudança de vida, cara. É papo de começar a faculdade, é papo de fazer curso, fazer conteúdo pra internet, é papo de dar um jeito de mudar de vida, porque não tem como ficar acordando cedo desse jeito nesse frio, tá ligado? E olha que tem pessoas que eu conheço que acordam mais cedo ainda, hein? E que nem eu falei, né? Pegar transporte público é. Daria pra ficar um episódio inteiro aqui falando só sobre coisas que acontecem no transporte público, né? Mas a coisa que mais me intriga, uma delas, né? É. vo- Meu amigo, meu amigo. Eu, tá? Tô acordando 4h40 pra pegar o metrô da linha azul e fazer a baldeação na linha amarela. E pegar um ônibus no Morumbi pra ir pro meu trabalho. Se eu tiver com uma bolsa da Gucci, você vai acreditar que ela é de verdade? Meu amigo, você tá vindo do trem. Você desceu do Rio Grande da Serra. Você tá com uma mala da Louis Vuitton, cara. Quem, em sã consciência, vai olhar e vai falar: beleza, esse cara aí, ele é CEO de startup. Ele tá com a mala da Louis Vuitton, a mala da Gucci. Qual a. Mano, qual que é a tua brisa de usar um bagulho falso? Foda-se. Um bagulho falso, foda-se. E vamos lá. Aquela mala da Gucci, ela não tá. Pô, você pagou um dinheiro nela que você talvez pudesse comprar alguma coisa melhor, tá ligado? Só que você pagou pela mimetização da marca, irmão. Que você. Pra quem que você tá mostrando? Pra quem? Quem que você quer impressionar? Quem que vai acreditar que tem uma mala da Gucci de verdade, fazendo a baldeação da luz da linha azul pra linha amarela, 5,50? Quem? Meu amigo, quem? Eu me incluo nessa, tá? A minha carteira, ela é da Burberry. Mas ela não é da Burberry. Ela é do chinês lá, da Paulista, tá ligado? Que vende a, a mímica da Burberry. Tá entendendo? A minha carteira mas a minha carteira tá no meu bolso. Eu não tiro minha carteira. Minha carteira tá lá, funcional, no meu bolso.
Já tem uns 4, 3 anos que eu tenho ela, tá boa lá, perfeito, funcionando perfeitamente. Eu ando com a carteira na mão, pra ninguém olhar pra mim e falar. Eu não vou comprar um pão de queijo na baldeação e a pessoa vai falar, nossa, esse cara tem uma carteira da Burberry. Eu também sou um otário, tá ligado? Eu também sou um otário. Mas, pô, cara, a tua mala da Gucci não me compra. Eu não sei se compra outra pessoa. Não é possível, cara. Pra que você tá mostrando essa mala da Gucci? Qual que é a sua brisa, pai? Já falei, cara. Quem que vai acreditar que essa mala da Gucci é real? Tá entendendo? Desabafo aqui. Rolou sessão de desabafo aqui só porque eu vi um cara carregando, tipo, bolsa de mão, assim, e as listras da Gucci, a porra toda. Eu falei, "Pô, que esse cara quer? Qual que é a brisa dele? Tá ligado? Qual que é a brisa dele? Quem que tá olhando isso aí e falando, caralho, uma mala da Gucci? Bom, foda-se aqui, né? Sessão de desabafo. Mais um momento ali pra gente poder julgar os outros, né? Como eu disse, né? Muita coisa aconteceu essas últimas semanas, né? Pra quem acompanha aí muito o mundo maromba, sabe que tem um tempo aí que o Gunley morreu, né? Pra quem não conhece aí, o Gabriel Gunley era um influenciador do mundo fitness, um moleque de 22 anos. É até absurdo, porque ele tem 22 anos, eu tenho 25, ele era mais novo que eu. Ele morreu, há quem diga pelo abuso de esteroides, há quem diga por problemas crônicos, independente. O ponto que eu quero chegar aqui, eu não tô querendo vir aqui para dar lição de moral sobre morte de ninguém. Não é isso, eu só tô contextualizando. Mas ele tinha uma base de fãs imensa, extremamente consolidada. Era um moleque assim que cativava, iluminava e trazia milhões de pessoas no seu redor ali, né? E o ponto que eu quero chegar é que depois o falecimento dele foi um choque, assim, acredito pra todo mundo que acompanhava, né? Pra mim também foi um choque. Não é como se eu fosse um fã gigantesco, mas foi um choque absurdo, né? Porque como eu disse, eu tenho 25 anos, ele tem 20, ele tinha 22, mais novo que eu, 22, 23. Mas eu vi muita gente, depois que aconteceu tudo, cara, pessoas fizeram vídeos homenageando, e assim, não pessoas próximas, pessoas que nem conheciam, sabe? Pessoas que se inspiravam. Tatuagens, treinos, eu não vou entrar no mérito aqui se é esdrúxulo, sabe? Se é bobo, a pessoa fala, ai, treinei por ele, ai, fiz essa tatuagem por ele. Não vou entrar nesse mérito aqui, porque o que eu quero chegar é exatamente isso. Até onde uma pessoa é capaz de inspirar tanto o outro? Até onde é capaz? Você entende? Porque, assim, vou pensar na minha vida. Na minha vida eu não tenho grandes inspiradores. Pessoas que eu olho e eu falo, meu Deus do céu, eu me inspiro nesse cara, sabe? Ah, o Cristiano Ronaldo, eu me inspiro no Cristiano Ronaldo, eu me inspiro no Messi. Ai, cantores, atores. Eu não tenho isso na minha vida, sabe? Não tenho uma pessoa ali, óbvio. O Cristiano Ronaldo é um cara que eu gosto muito, as ideias ali, né? A maneira com que ele lida com seus objetivos e tudo mais. Escritores, atores, que sejam, influenciadores, que sejam. Mas acho que nenhum deles é tão capaz, assim, na minha vida, a ponto de eu fazer uma tatuagem, fazer um vídeo chorando, ou alguma coisa assim do tipo. E aí, o quão capaz que uma pessoa é de inspirar o outro, tá ligado? Quais ferramentas, tipo assim, o que o Gunley tinha que era tão forte assim que ele inspirava tanto os demais? Eram falas, era o jeito que ele falava, que ele se comunicava, eram os vídeos dele treinando, sabe? Porque uma coisa eu entendo, no mundo fitness os usuários ali, né? E usuários não de droga nem nada, mas os usuários que estão, as pessoas que estão nesse mundo, elas constantemente ali meio que precisam estar com estímulos, né? Porque você, às vezes, seguir uma dieta muito restrita, fazer um treino muito pesado, nem sempre você está motivado, né? Muitas pessoas entendem que nem sempre você vai estar motivado. Eu entendo que nem sempre eu vou estar motivado, mas eu faço mesmo assim.
Ah, e pra mim eu acredito que seja uma ideia de constância, de perseverança. Outros não. Outros eu entendo que nem sempre vão estar motivados, e aí eles vão procurar ali numa zona de inspiração nos outros. Então eles vão ver os vídeos dos caras das antigas treinando, do Arnold treinando, do Ronnie Coleman treinando, do Mike Mentzer treinando, do Dorian Yates treinando, vão ver os vídeos dos influenciadores hoje e tudo mais. Então, assim, eu até entendo um cara chegar e falar assim, puto, o Gunnar me inspirava tanto porque eu era gordo, eu era obeso, ou eu era magrelo, e, putz, eu comecei a ver os vídeos dele, comecei a treinar igual ele, comecei a ver ele falando sobre treino, sobre academia e tudo mais, e mudou minha vida. Pô, cara, maravilha, tá ligado? Então, as ferramentas que o Gunnar tinha eram quais? Era a comunicação, sabe? Mas acho que não é só isso. Acho que essa que é a zona cinza que eu falei. Como eu não tenho ninguém assim que eu olhe e fale, meu Deus, é a minha inspiração máxima. É lógico, minha mãe e meu pai são grandes inspirações pra mim. Mas acho que no final das contas minha inspiração sou eu mesmo, sabe? Se eu acredito que eu consigo ou que eu tenho as ferramentas para conseguir, eu acho que isso já me basta. Eu não vou buscar fora de mim pessoas que fortaleçam essas ferramentas que eu tenho para conseguir o meu objetivo. Então, assim, essa zona cinza que eu digo é muito foda que esse moleque tinha tantas pessoas que falavam que eram inspiradas por ele. Porque é muito mais. Acho que a conclusão é essa, assim. É muito mais que só o carisma, só a comunicação, só o sangue no olho para treinar. É um reconhecimento. Acho que é isso. É um reconhecimento. É olhar para alguém e falar, cara, essa pessoa ela parece comigo nesse trejeito, nesse pensamento, nessa fala, ou ela age como eu, ou ela tem objetivos parecidos como eu, ou ela chora como eu, ou vibra como eu. E aí você fala, cara, o sucesso dessa pessoa é feliz pra mim e faz com que eu queira ter sucesso para que eu eventualmente sinta o que ela está sentindo. Faz sentido isso? Eu acho que é um pouco disso, assim, é muito louco. Porque entrar nessa zona de motivação e inspiração, motivação é algo mais intrínseco, né? Acho que ou você está motivado, ou você não está, ou a pessoa te motiva, mas ela sempre vai te motivar tentando fortalecer algo que já está dentro de você e tudo mais. Outro cara que eu sigo também, né, desse mundo é o Jeff Nippard, né? E provavelmente é um cara um pouquinho mais nichado aí, não sei se vocês conhecem o Jeff Nippard. Ele também é um cara aí da musculação, faz vários vídeos, um cara excelente, assim, explica muito bem. Fenômeno, um cara fenômeno, assim, excelente de se acompanhar. Uma baita referência quando se diz mundo fitness é o Jeff Nippard. E ele, cara, passou por uma parada muito absurda, assim, cara. Ele perdeu a esposa recentemente, tem uns 2, 3 meses. E, mano, eu tenho uma parada dentro de mim que eu acho que é uma junção de ansiosidade com medo, né? E sendo muito, muito sincero, assim, coração aberto aqui pra vocês. Me coloquem nos comentários se vocês também têm isso ou algo do tipo, sabe? Mas eu, por exemplo, tenho meus dois pais vivos, tenho meus avós, minhas tias, meus tios. Cara, quando eu paro pra pensar no momento que eu vou perdê-los, mas isso me dá um medo. Mas é um medo, cara, que ele chega a gelar a espinha. Assim, eu não consigo conceber, por exemplo, meus pais, né? Que são mais próximos. Eu acho que os pais são os mais difíceis, assim, de se perder. Eu não consigo conceber a ideia de como é a minha vida sem os meus pais. Você entende? Vocês entendem assim? Só de pensar nisso já me traz um terror. Mas não é um terror, não é um terror da mina do exorcista aparecendo na minha frente e eu dando um pulo pra trás. Não é esse terror. É o terror da continuidade, cara. É o terror de tipo assim, hoje, dia 21, minha mãe morre e amanhã, dia 22, eu tô acordando pra trabalhar. E eu vou acordar até os meus 90 anos, tá ligado? E eu tenho 25. Então eu vou ficar 65 anos acordando
depois que a minha mãe morreu. Tá ligado? Vocês já pararam pra pensar nisso? Isso me assusta de um jeito. Mas assim, meu irmão, eu não consigo. É inacreditável, tá ligado? E voltando pro assunto de Jeff Nippard, ele perdeu a esposa de 10 anos. Provavelmente o amor da vida dele. Como que você continua? Você entende o que eu quero dizer? Como que você supera um baque tão terrível assim na sua vida, cara? Eu não consigo conceber. E eu falo isso por quê? Porque ele fez um post no Instagram, quando aconteceu, em abril, se eu não me engano. Depois ele fez outro post, falando que tinha passado um tempo com a família dela e tudo mais. E depois de um hiato grande, de um mês mais ou menos, ele fez um post falando que tinha aos poucos voltado a treinar. Que, pô, eu me identifico com ele. Treinar é uma coisa que eu amo. Treinar é uma coisa que se hoje alguém me tirasse da minha vida, eu seria triste. Eu não sei como eu ia preencher esse vazio do treino da minha vida. Então, quando ele fez um post falando que depois de tudo ele estava aos poucos voltando ao ambiente da academia, cara, aquilo me deixou emocionado, cara. Porque eu não consigo conceber a ideia, cara. Eu não consigo imaginar como que é você tentar superar um baque tão grande assim na sua vida. Porque eu acho que às vezes o baque é tão grande que você não supera. E eu não tô falando que você vai viver triste ou que você vai remoer a vida toda, não. Mas assim, você. É quase como se você fingisse que você tá muito bem, mas lá no fundo, sabe, tem um negocinho ainda que você tá triste, tá ligado? Que você perdeu. Eu tenho um amigo, um grande parceiro meu, que ele perdeu a mãe, né, há um tempo atrás, assim. E ele fala pra mim, com todas as palavras do mundo, que ele é um cara feliz, ele tem uma vida feliz, ele tem um relacionamento saudável, ele tem um plano de futuro legal, mas que ele tem uma dor incurável que é ter perdido a mãe. E a vida seguiu, sabe? É muito desse pensamento que eu falei. É uma dor incurável e a vida seguiu. E já tem 4 anos, 5 anos, que seja. E é uma dor incurável, sabe? E como que você vive? Como que você passa um baque desse? Eu acho que até certo ponto da nossa vida, a gente consegue superar as coisas. Um namorico de escola, uma relação de amizade, até a perda de um parente, talvez não tão próximo, algum baque assim grande na sua vida, eu acho que muitas coisas a gente consegue superar assim, sabe? Mas tem coisas, cara, que eu ouso dizer que a gente não supera nunca. A gente vive, a gente convive com elas pra sempre. Elas amenizam, a dor ameniza, com certeza. O Jeff, a dor de ter perdido sua esposa, com certeza amenizou até certo ponto. Vamos supor que numa escala de 0 a 10, nas primeiras semanas eram 10 e hoje é 8, 7,5. E aí ele consegue voltar a treinar, a frequentar um ambiente de academia, porque hoje é 7,5. Mas essa dor, eu acho que ela nunca vai ser zero. Eu acho que ela nunca vai ser zero. Você entende? Eu acho que até certo ponto a gente não tem coisas que a gente não supera nunca na nossa vida. E a gente vai estar fadado a conviver. E e assim, não tomem isso como um lado triste, sabe? Vou usar o exemplo do meu amigo aqui, que falou sobre perder a mãe e tudo mais. Eu acho que com o tempo, essa tristeza profunda de uma perda, ela se torna uma felicidade por ter vivido. Ela não vai deixar de existir. Você nunca, eu acho que você perdeu uma esposa de tantos anos, o pai, a mãe, você nunca vai deixar de remoer. E remoer não, remoer é uma palavra muito difícil. Eu acho que você nunca vai deixar de lembrar com uma ligeira melancolia
o fato de você às vezes estar conquistando alguma coisa e essa pessoa não estar lá para compartilhar da sua felicidade. Eu acho que isso nunca vai deixar de existir. Você sempre vai olhar para aquela perda com uma ligeira melancolia, mas, ao mesmo tempo, o sentimento de ter compartilhado bons momentos e momentos felizes com aquela pessoa vai sobrepor essa pequena melancolia e você vai olhar para aquilo quase como uma saudade nostálgica, sabe? Sabe quando você tem a nostalgia de algo? Nostalgia, eu sou uma pessoa extremamente nostálgica, eu acho que eu já falei isso no podcast. Eu olho para os meus amigos do passado com um carinho, cara, mas um carinho tão grande, porque o que eles são para mim é aquilo. Eles são as lembranças para mim. Eles não são eles não são o que eles são hoje. Pessoas que eu desconheço. Porque às vezes você convive 10 anos com a pessoa, com uma amizade, e vocês se afastam e cada um vive a sua vida e acabou, sabe? E é isso, assim. E aí você fala, puta, eu não converso com esse moleque tem 10 anos, eu não conheço mais ele. O que eu conheço é aquela pessoa existia, aquela pessoa que existia quando a gente era amigo. Hoje eu não conheço mais. Então, eu acho que você olha com um olhar de nostalgia. E você olha com carinho por ter vivido. Então, acho que é isso, assim. Quando você tem um baque tão grande, eu acho que, a princípio, é uma tristeza profunda, quase incurável. Aliás, quase incurável não, é incurável. Só que essa ferida, ela muda, ela vai mudando com o tempo. Ela vai de dor para saudade e depois para quase como uma felicidade nostálgica, de obrigado por ter compartilhado bons momentos comigo, tá ligado? Acho que é um pouco disso, assim. É muito difícil, assim, falar sobre perdas e tudo mais, porque cada um lida de um jeito, né? Que nem eu falei, eu não consigo conceber o dia que eu vou ter que lidar com uma perda tão grande assim. Isso me assusta. Muito, muito. Porque às vezes eu tenho perdas em questões de relacionamento, e isso já me dói muito. Então imagina perder uma coisa tão grande assim, que é um familiar, um pai, uma mãe, uma esposa. Puta, você tá maluco. Deve ser uma coisa assim, cara, inacreditável. Inacreditável. E falei sobre o Jeff Nippard, né? E falei sobre redes sociais, né? Eu tenho dado uma boa filtrada, né, nas pessoas que eu sigo na rede social. E recentemente eu descobri um cara, se eu não me engano, o arroba dele é Denis Takada, acho que é um japonês, que ele fala sobre paternidade e masculinidade. Cara, excelente, excelente. Eu achei o conteúdo dele excelente. Porque, né, eu já cansei de dizer aqui nesse podcast que eu acho que o nosso modelo de masculinidade tá falho, né? O modelo clássico de o homem provedor, o homem isso e o homem da conquista e não sei, isso aí pra mim já tá falho. Isso aí pra mim é fajuto. Eu não acredito mais nisso. E acho que tentar perpetuar isso para as próximas gerações é estar fadado ao fracasso. A gente está criando uma geração de homens frustrados sexualmente, frustrados com relacionamento e com um olhar extremamente agressivo perante a mulher, porque a partir do momento que. Vamos lá, né? Vamos falar sobre isso de novo, né? Mais uma vez. A partir do momento que você impõe inconscientemente, porque é assim que funciona, né? A masculinidade, ela é imposta inconscientemente ao menino, à criança, o homem masculino, a criança, né? Você gera nele expectativas. Recentemente eu assisti o filme 500 Dias com Ela. Pra quem não assistiu, bom filme, tá? Assistam. Excelente filme. Excelente, excelente. Não é um filme de amor. É um filme sobre amor. Não de amor, tá? Entenda isso.
E no filme, o personagem principal, o Tom, ele sonha em ter um relacionamento romântico de Hollywood. Sonha, é o sonho dele. E eu acho que é o sonho de muita gente. É o meu sonho. Eu queria a minha princesa da Disney, tá ligado? Eu brinco com isso, já falei, eu quero a minha princesa da Disney. Mas. E no filme ele fala, né? Eu não sei, ele fala a coisa assim, né? Ah, um menino sonhador que sonhava em ter um relacionamento de príncipe e princesa, quase sem saber o porquê ele queria, mas ele queria, entendeu? Não sabia se era por conta das músicas que ouvira quando era criança ou dos filmes que assistira. E acho que isso explica razoavelmente bem o que eu quero dizer sobre masculinidade. A gente perpetua esses hábitos masculinos e essas ideias de homem provedor, de o homem é assim, o homem tem que ser assim, o homem tem que ser assado, o homem tem que fazer isso, o homem tem que fazer aquilo, o homem tem que prover, conquistar, como é que é? Os três Fs, feio, formoso e for forte. Puta que pariu, né? Inconscientemente, a gente propaga essa ideia inconscientemente. Aliás, não todo mundo, né? Tem os caras aí que defendem essa merda dessa ideia aí e não propagam ela conscientemente, propagam ela conscientemente. Mas os outros que estão completamente alheios ao mundo, o cara que tá indo na linha azul para a linha amarela para trabalhar todo dia e nem tá se importando com isso, esse pensamento está sendo colocado na mente dele sem que ele perceba, aos poucos, reforçado, 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 reforçado. E aí ele vai reforçar isso para os filhos dele. E, e os filhos dele vão crescer num mundo que essa masculinidade ela já não é mais vista como era antigamente. Então, ele vai ter a ideia de. Pô, vou dar uma ideia muito simples aqui. Ele vai ter a ideia de que, eu preciso prover na minha casa, eu preciso ser o alfa provedor, eu preciso ser isso, não sei o que lá. E aí ele vai encontrar uma garota que ela está cagando litros para se ele vai prover ou não. Ela quer que ele tenha um emprego estável que ele goste e que proporcione para ela uma relação saudável e amorosa e equilibrada. Ela não quer sentar a bunda no sofá e fazer pilates e academia meio-dia e 1 da tarde, enquanto o marido trabalha das 8 às 22 e leve 50 mil reais para casa e ela tem uma vida de princesa, sabe? Óbvio, tem mulheres que ainda têm essa ideia, ainda tem, mas é uma grandíssima minoria. E aí o homem, o moleque, ele vai tentar nesse relacionamento ser aquela ideia antiga. E isso não vai suprir, e o relacionamento vai falhar. E aí, a partir do momento que o relacionamento falha, você, quando você com esse pensamento seu masculinista antigo, você tem uma quebra, você tem uma ruptura. Porque, horas, como que tudo que me ensinaram, eu fiz corretamente, tudo que me ensinaram, e não deu certo? Como assim? O que está de errado? O que tem errado? O que tem de errado nunca é o sistema masculinista que você acha que é o correto. O que está de errado é o que está fora dele. No caso, a mulher. E aí você propaga para a mulher uma frustração de algo que ela não tem culpa alguma, que é o fracasso do seu sistema masculino. Entendeu a ideia? Voltando ao Denis, tá? Ele fala sobre essa masculinidade. Eu vou falar masculinidade tóxica. Ai, meu Deus, que termo besta, masculinidade tóxica. Vai tomar no cu, masculinidade tóxica. Ele fala sobre masculinidade tóxica e sobre paternidade. Incrível o jeito que ele fala sobre paternidade, é de brilhar os olhos. E, mano, é muito louco que ele é muitas vezes atacado em seu perfil por machistas. Você consegue entender o quão paradoxal é a ideia disso? Um cara que fala sobre a visão de masculinidade dele, sobre o jeito que ele lida com a esposa dele, a paternidade dele, é atacado por outros caras que, quiçá, tenham esposas, quiçá, tenham filhos, sobre o jeito que ele vê o mundo masculino. Eu não consigo conceber isso. Eu falo muito conceber, né? A palavra conceber. Eu preciso procurar sinônimos dessa palavra, eu preciso ler mais.
Mas olha que loucura! Como o sistema. Olha como a masculinidade tóxica ela tá tão impregnada na sociedade e na cabeça dos caras, dos homens, que eles atacam outro homem que traz uma visão diferente do que eles acreditam e eles atacam fielmente esse cara. Por quê? Aí eu tento, vou trazer divagações aqui da minha mente para tentar entender o porquê que os caras atacam esse influenciador. Deixa eu beber um pouco de água aqui que eu tô falando bastante. Primeiro, eu penso o seguinte, vamos lá. Tipo assim, tentando, olha o que a gente, vamos fazer esse movimento agora de tentar entender como é a cabeça de um cara que tem essa masculinidade escrota. Então, tudo que eu falar aqui agora vai ser travestido dessa ideia de masculinidade escrota. O cara, ele olha pro Dennis e ele fala, puta, esse cara não é apto pra criar essa criança aqui. O filho dele vai ser viado. O filho dele vai ser gay. Já não faz sentido, já foda-se. Foda-se o que o filho dele quer ser, né? Tipo assim, o filho dele tem que ser o que o filho dele quiser ser. Ah, vai ser gay, vai ser trans, vai ser pansexual, vai ser... Irmão, não é da sua conta. Você não tem que atacar o cara, beleza? O segundo, que eu acho que é o fato, e aí eu acho isso muito louco, porque é algo totalmente inconsciente, é esse cara tá em negação. Esse cara tá a vida inteira com essa ideia de masculino escrota na cabeça dele, ele tá em completa negação porque o ideal que ele foi moldado a acreditar está fracassado. Imagina você tem, pô, um time de futebol. O seu time de futebol, o seu São Paulino. Tô com a camisa de São Paulo até agora. O São Paulo hoje, vamos supor, o São Paulo no que vem, de repente, anuncia que tá falindo. Falindo. E cada ano que passa, eu sei que o São Paulo tá mais perto de falir. Cada ano que passa, eu sei que vai acabar, vai sumir para sempre, vamos supor. Eu vou entrar nesse estado de negação, euforia, de querer viver o São Paulo e defender e os últimos instantes. Eu acho que esses caras estão nessa. Eles estão agonizando, eles entram na internet e quando eles veem um cara eloquente, falando sobre masculinidade, trazendo ideias legais, falando sobre como ele cuida dos filhos, como que ele lida com a esposa. E esse cara, e aí, olha que loucura, esse cara olha o influenciador vivendo seu sonho. Porque esse cara tá sozinho em casa, frustrado, porque, sei lá, ele não tem um filho ou uma filha, ou e não tem uma esposa, ou ele tem uma esposa e o relacionamento dele é horrível, ou ele tem um filho e uma filha e a filha não é do jeito que ele idealizou. E aí, quando ele olha para um cara que, primeiro que aparentemente, né, porque a gente tá falando de internet, mas tudo vem a crer que sim, que tem um relacionamento legal com a sua esposa, tem um relacionamento legal na sua paternidade, e pelo contrário do masculinista escroto, ele tem uma ideia de masculinidade completamente divergente. Então eu entro em negação. Eu falo, como que esse cara tem tudo o que eu quero ter, sendo que a ideia dele não é a mesma que a minha? Horas. Não faz sentido na cabeça do masculinista. Ele entra em negação. Só que aí é muito louco o fato dele entrar em negação e querer atacar o outro. Por que ele não tenta entender o outro? Pô, eu tenho 25 anos. Essa mesma ideia masculina já colocaram na minha cabeça de provedor. Meu pai fala pra mim. Meu pai fala pra mim, João Pedro, nunca. é, se a sua esposa trabalha e você está desempregado, pelo amor de Deus, nunca fique parado. Eu até entendo o que ele quer dizer. É uma questão de. Ele acha que é uma questão de honra. Tem toda essa ideia de o homem da honra do homem, de trabalhar e de ganhar dinheiro.
e tudo mais, eu até entendo, sabe? Então, essa mesma ideia masculinista, ela também foi empregada na minha vida. Também colocaram ela no meu cotidiano. Também vi filmes, também vi séries, também vi livros. Mas eu vi que aquilo não me cabia. E ao ver outras visões, eu falei, faz muito mais sentido. E busquei entendê-las e me aprofundar nelas. Por que esse cara também não faz isso? Qual que é a diferença minha para esse cara? Por que esse cara ele tem uma rigidez cognitiva? E aí, rigidez cognitiva, um jeito muito bonito de falar que ele é um burro. Será que ele é burro? Será que ele não consegue entender que ele continuar perpetuando essa ideia masculinista, ele só está propagando o sofrimento dele e eventualmente colocando o sofrimento dele no próximo, que vai ser o filho dele ou a filha dele? Será que ele não tem noção disso? E aí ele não tem noção disso por quê? Porque ele é burro. Ele é burro. Ou ele, eu não acredito que ele é mau caráter. Eu não acho que ele é mau caráter. Eu prefiro acreditar que é burrice. Porque se acreditar que é mau caratismo, porra, puta merda, né? Você vai ser mau caráter pra se sentir mal? Não faz sentido. Eu tenho que ser mau caráter pro meu benefício próprio, pro meu malefício. Então esse cara é burro. Concordam comigo? Bom, muito louco, né? Rede social é uma coisa muito absurda, assim, né? Eu uso também, tenho usado muito o Substack. Eu não lembro meu arroba no Substack, acho que meu arroba no Substack é cartas pra mim mesmo, se eu não me engano. Eu até postei um texto lá essa semana, muito legal, e tenho usado bem mais o Substack. Na verdade, toda vez que eu me vejo num momento de tédio, eu, ao invés de abrir um Instagram ou um Twitter, eu tenho me treinado a abrir o Substack. Porque aí, na pior das hipóteses, eu vou scrollar um feed, vou ver um artigo X sobre qualquer coisa, e vou ler e vou adquirir alguma coisa pra minha vida, absorver alguma coisa, sabe? E recentemente eu vi um post no Substack que era assim, né? O melhor conselho da vida que meu pai me deu: desapareça e foque em você mesmo. Não por amargura, não para provar um ponto, mas porque algumas fases exigem silêncio, disciplina e distância. Nem todo mundo precisa ter acesso a você enquanto você está se reconstruindo. Fique quieto. Corrija seus hábitos. Afie sua mente. Treine seu corpo. Ore mais. Junte seu dinheiro e deixe os resultados explicarem onde você esteve. Cara, até quando nas redes sociais, até quando a gente vai perdurar esse pensamento do foque em você mesmo, se torne aqueles que eles têm medo? E, cara, toda vez, toda rede social, toda rede social é esse mesmo discurso. Por que que na rede social o discurso nunca é saia daqui? Por que que nunca é o texto assim, foca em você mesmo, desliga essa porra desse seu celular e vai até o Ibirapuera andar? Por quê? Nunca é. É sempre foque em você mesmo, tenha disciplina, me segue aí. Tá entendendo? Tipo, cara, é sempre esse papo merda. É sempre esse papo merda de foque em você mesmo, junte dinheiro, ore mais. Porra, cara, caralho. É sempre isso. É a única solução que tem. É a única solução. Putz, tô passando por um momento difícil da minha vida. Fique quieto, foque em você mesmo, ore mais, treine mais, ganhe dinheiro. Fiquei quieto, foquei em mim mesmo, orei mais, juntei dinheiro, pulei do 10º andar, porque nada disso serviu. Mano, sabe? Junta, pra juntar os tópicos, né? O tópico do masculinismo agora com esse tópico aí do foco em você mesmo, né? É sempre essa venda de receitas milagrosas, né? Parece que tudo que tem em rede social, esses bagulho assim, é a receita milagrosa, né? É o como que é o João Pedro,
eu postando como que você que tá ouvindo aí, você Marcelo, é você mesmo Marcelo, você mesmo Lucas, que tá ouvindo aí do outro lado, eu, João Pedro, vou te dar a senha de como você tem que viver, tá? Eu não sei como é que é a sua vida. Eu não sei que hora você acorda para trabalhar, se você trabalha, se você quer estudar, se você estuda, se você tem pai, se você tem mãe, se tem cachorro, gato, papagaio, tartaruga. Eu não sei. Mas ó, eu vou te dar a sequência de regras aqui, tá bom? Que é para você seguir, porque eu sigo elas e deu certo pra mim. E digo mais, tá? O que é dar certo? Me responde, vou ficar quieto aqui. O que é dar certo? O que é? Porque é sempre assim, né? Na internet é o cara que venceu. Vencer é sempre a única opção. O que é vencer? Vai, menino, diz aí. O que é vencer? O que é vencer? É ser o CEO? O que é vencer, cara? Por que você tá falando pra eu vencer? Eu vou vencer o quê? Eu não compito em nada. O que eu vou vencer? É o Counter-Strike? Vou vencer o Counter-Strike? O Major? Perdemos hoje o Major, não vencemos. O que é vencer? É sempre isso. É sempre o final. É sempre o final de tudo. Tá entendendo? Olha que engraçado. Olha que ponto legal que eu percebi agora. Refleti. É sempre o final. É sempre o vencer. É sempre o resultado fale por si. O resultado explica. O dinheiro no final. É sempre o final. Nunca é o caminho, nunca é o meio, nunca é o início, nunca é a jornada, é sempre o final. É sempre o cara que venceu. Venceu o quê? O que ele venceu? O que ele venceu? O cara tem 60 anos, ele venceu com 60 anos. Puta, fudeu. 59 anos então foi pra nada? 59 anos então não valeu de nada. O que quer vencer? Tá entendendo? É sempre o final. É sempre o final do caminho. É sempre o final do caminho. Tudo que, que, que é imposto em rede social, tudo que você vê, a receita milagrosa, a fórmula mágica, o jeito mágico de atrair os seus sonhos, é sempre o final. Nunca é o começo. Nunca é o começo. Nunca é você chegando. Você chega até mim e fala assim, caralho, JP, gosto muito do jeito que você pensa. Como é que você faz? Como é que você pensa desse jeito? Aí você acha que eu vou te entregar uma fórmula mágica? Ó, você acorda de manhã, você dá 3 pulos, aí você vai dar uma cambalhota, ler um artigo científico, jogar água gelada no rosto, comer virado pra parede e lavar a louça com água quente. E depois que você terminar com água quente, você bota a mão no freezer. Aí você bota a mão no freezer na sua cabeça e você vai pensar igual eu. É a receita milagrosa, todo mundo quer receita milagrosa. Ninguém quer falar, aproveite o caminho. Ah, porra, que merda, né? O CEO, ele trabalhou 59 anos como repositor do açaí. Você não quer isso, né? Mas ele venceu na sua concepção. Por que você não vai fazer o que ele fez? Ah, porque é muito cansativo. Ah, mas não é assim. Ah, mas tem outro. Não é. Você só quer o que é conveniente. É só o que é conveniente pra você. Então, a vitória é só conveniente. O que é conveniente pra você é a vitória, não o esforço do caminho. O que é conveniente a você é a conquista. Só o ato da conquista, o momento específico da conquista. Não os pequenos passos que te levaram até a conquista. Você não quer que as pessoas te ensinem os pequenos passos. Você quer o grau em si. Você quer o santo graal. E a internet é isso. É todo mundo vendendo o santo graal. É todo mundo e foca em você mesmo. É só isso. É só essa merda aí. É só isso. E aí, falando de Substack, eu li recentemente um artigo muito legal que falava sobre a fuga do digital. E quando eu li, eu falei, mano, perfeito. Esse artigo aqui é muito foda. Quem escreveu mandou bem pra caralho. Porque é fato. Hoje em dia, as pessoas tendem a cada vez mais buscar hobbies e atividades que fujam completamente do meio digital. Eu, eu sinto isso. E quando eu li, eu falei, caralho, tá aí. É por isso. É por isso que quando eu pego um livro e eu folheio o livro e leio 30 páginas, eu me sinto tão bem.
É por isso que quando eu ando na rua e anoto pautas pro meu episódio e eu venho aqui e gravo, eu me sinto tão bem. Porque eu tô fugindo do Instagram infinito, do Twitter. Eu tô fugindo disso, desse estímulo. Parece que hoje em dia as pessoas querem cada vez mais fugir do meio digital de tudo quanto é jeito. Tudo quanto é jeito. Você precisa de. E isso é fato. Isso é fato. Você precisa de hábitos analógicos. Ler, escrever, correr na rua sem fone de ouvido, tentar de tudo quanto. Isso é muito bizarro. Olha o nível que a gente chegou em sociedade. A tecnologia ela tá tão enraizada na nossa mente, ela tá tão enraizada no nosso cotidiano, que a gente precisa quase que obrigatoriamente fugir dela em alguns momentos. Ir para uma praia e não levar um celular. E não saber a hora que é. E só chegar e ir embora. Ir num restaurante e sentar e olhar para a televisão do restaurante. Enquanto você espera a sua comida. E não pegar o celular e começar a explorar o Reels, o TikTok. Você entende que loucura? Olha que loucura a gente chegou em sociedade que a gente está tendo que voltar para o modo antigo. Porque o modo atual tá corroendo a nossa cabeça. E aí é o que eu falei, é a fórmula mágica que todo mundo quer vender, a vida perfeita, o sonho perfeito, o carro perfeito, o dinheiro, o relacionamento. E aí parece que você nunca na sua vida normal, na sua vida com seu celular bloqueado e com seu smartwatch fora do pulso, você tá bem. Porque você usa tanto a rede social, e eu me incluo nisso, tá? Eu não sou o bastião da moralidade mundana. Eu não sou um monge tibetano. Eu não sou um monge tibetano. Eu também uso pra caralho o celular, o Instagram. Eu também uso muito. Uso muito, uso muito. Mas eu acho que a gente precisa fazer esse movimento, cara. De tentar. A gente vai viver com isso. A gente vai viver com o Instagram. A gente vai viver com o TikTok. A gente vai viver com o Twitter. Não tem mais. Eu acho que hoje, por exemplo, o jeito que eu tô, acho que hoje eu não largo mais. Não largo mais o Instagram, não largo mais o TikTok, não largo mais o Twitter, não largo mais o YouTube. YouTube, não largo mais. Não tem como mais. Só que eu posso controlar, tá entendendo? E aí acho que essa é a parada do controle. E outra coisa que eu anotei aqui também, no, pra falar no podcast, que remete a controle é sobre hábitos destrutivos. Tenho certeza que você que está ouvindo aí, você tem hábitos destrutivos, quer eles quais sejam. E aí os hábitos destrutivos, eles podem ser extremamente variáveis, porque, por exemplo, beber álcool. Beber álcool é um hábito, às vezes para uma pessoa extremamente fitness regrada, uma gota de álcool já é um hábito destrutivo. Para mim, beber um pouco não é nenhum hábito destrutivo. Agora, se todo final de semana eu ficasse me embriagando, de ficar louco, maluco, bêbado, de ressaca no outro dia, eu consideraria um hábito destrutivo. E aí, o que eu quero chegar? Quando você identifica os seus hábitos destrutivos, e eu faço terapia, e a terapia é um bom meio de você identificar hábitos destrutivos, fudeu. Fudeu, cara, fudeu. Porque às vezes você não tá pronto pra lidar com eles, tá ligado? Eu vou dar um exemplo do cigarro, vamos supor. Mano, você é uma pessoa que vive estressada, vive ansiosa e você fuma pra caralho, fuma pra caralho. Aí você começa a fazer terapia e você percebe que você é estressado, você percebe que você é ansioso, você percebe que o cigarro é uma válvula de escape e que aquilo eventualmente no futuro vai te fazer mal. E talvez já te faça mal. Só que às vezes você ainda não tá pronto pra largar ou para diminuir, porque outros fatores você ainda não conseguiu lidar realmente com eles e consolidar um movimento positivo neles. E aí, cara, toda vez que você fumar, mas você vai ter uma culpa, cara, mas você vai ter um sentimento de merda,
de merda. E aí é sem saída, irmão. E aí é o que eu falei. Quando você identifica os seus hábitos destrutivos, mas você, por qualquer motivo que seja, pode ser até covardia consigo mesmo, de falar, eu não quero largar. Sabe, tipo assim, não, não quero. Fumo mesmo, foda-se, não quero largar agora. Você tá fudido. Cara, você tá fudido, tá fudido. Porque nunca mais você vai botar a porra do cigarro na boca com o gosto de antes, malandro. Agora esse cigarro vai ser amargo sempre. Você não vai parar de fumar. Porque, que nem eu falei, você não quer lidar com isso agora. Ou você não tem as ferramentas pra lidar com isso agora. Mas, irmão, não vai ser mais prazeroso. Vai ser vício. Vai ser vício. Matei a pau. Essa que é a parada. Quando você identifica um hábito destrutivo. Acho que. Boa, perfeito. Acho que quando você identifica um hábito destrutivo e você não consegue parar ele, seja por qualquer motivo, seja porque você não quer, porque você não tem a coragem de parar, ou porque você não tem as ferramentas mesmo para parar ainda, você ainda não resolveu outras coisas, aí vira um vício. Aí ele é só sustentado pelo vício. Pelo vício do prazer, que é, por exemplo, fumar aquele cigarro, do prazer que é ficar bêbado, a fuga da realidade que é ficar bêbado, tá ligado? Então, porra, é foda. É foda. Eu tenho problemas com hábitos assim mais destrutivos e, porra, é foda. É foda sair deles, tá ligado? Foda, cara, é difícil. E é o que eu falei, virar é vício. Porque não. Muitas vezes não é prazeroso. É só pelo vício da parada. Entendeu? Então é foda. É complicado, assim, tá? Um bagulho complexo, assim, de se pensar e de se dizer até, tá ligado? Cara, o que mais? Boa, bom monólogo aqui, né? Boa parte, assim, do nosso podcast aqui. Deixa eu beber mais um pouco de água. Muito bom. Eu falei do YouTube e recentemente eu vi um vídeo no YouTube muito foda. Muito foda, muito foda. Tá ligado aquelas páginas que tem, tipo, no Instagram, razões pra acreditar, histórias de amor, não sei o que lá? São páginas que colocam normalmente histórias bonitas, né? Atos bonitos, pessoas praticando atos bondosos, atos bonitos, ajudando o próximo e tudo mais, porque quando você vê uma pessoa praticando o bem, eu acredito que você se sinta bem também, né? E talvez aquilo até fortaleça um ideal na sua mente de também praticar o bem. E recentemente eu vi um vídeo no YouTube que mostrava a história de uma senhora. Eu não vou lembrar agora, faz umas 2 semanas que eu vi. Não vou lembrar agora se ela era diretora de uma escola, se ela era professora em uma escola, mas ela tinha um probleminha com as crianças da rua, sabe? As crianças da rua, que todo mundo falava pra ela que não, essas crianças não têm jeito, essas crianças nunca vão ser nada e tudo mais. Dois irmãos, né? Ficavam na rua e a mãe não cuida e não sei o que lá. E causavam baderna na escola e tudo mais. E aí ela ficava, indagava, né? Como são crianças? Como que crianças não têm jeito? São só crianças. E aí ela começou a se relacionar com essas crianças. E ela tentava manipular, e, pô, pelo amor de Deus, né? Manipular de um jeito positivo, né? Do tipo, se vocês forem na escola 5 dias, esses 5 dias da semana, eu vou levar vocês no McDonald's. Sabe esse tipo de coisa? E ela aos poucos foi tendo um carinho por esses irmãos. E, mano, ela levou os moleques pra casa, mano. Os moleques moravam na rua, tinham uma família, mas a família disfuncional, alguma coisa assim do tipo. E ela era casada, e ela olhou pra aqueles moleques e falou: Cara, eles têm futuro. Eles não são sem futuro do jeito que as pessoas falam, eles têm futuro. E colocou eles dentro de casa. E o marido dela chegou pra ela e falou algo do tipo assim: não, você não pode fazer isso. Aí ela falou assim: Eu posso. E se você não tá de acordo, você sai. E o cara saiu. E os moleques continuaram. Conclusão. Ela cuidou dos meninos, ela conseguiu a guarda dos meninos,
os meninos cresceram, tomaram jeito, e aí eles, entre aspas, venceram na vida. E aí eu falo pra vocês assim, mano, o que é isso? O que essa mulher tem? O que ela teve? O que foi que ela viu de verdade? Eu não, eu acho que assim, cara, pô, eu não sou uma pessoa que tem, eu não sou uma pessoa muito, tem muita fé, no sentido de fé cristã e tudo mais. Mas, mano, se, se Deus existe mesmo, ele é isso. Pra mim, ele é isso. Se Deus existe mesmo, ele é essa atitude. Ele é quem fez os meninos serem mais que simples meninos no olhar dessa senhora. Você entende o que eu tô falando? Porque é uma história tão maluca e, e é o que eu falei, o que essa senhora tem? O que ela viu exatamente? Eu acho que ela viu Deus em forma de menino, sacou? Pra ela fazer tudo isso, só pode ser, mano. E aí, eu vou entrar aqui no, na parada que eu anotei, né? Olha essa história, mano. Como que eu, com todas as ferramentas que eu tenho na minha vida, eu não vou olhar pra, eu vou olhar pra isso assim, e eu não vou me inspirar, olha o que eu falei da inspiração no início, a ser uma pessoa melhor, cara. Porque talvez aquela senhora com menos ferramentas que eu foi melhor no possível e transformou a vida de duas pessoas, mano. Tem noção do que é você transformar a vida inteira de duas pessoas? Vida inteira, malandro. Inteira. Você não tá entendendo, né, o que eu tô falando? Imagina você tomar uma atitude na sua vida. A vida é sua. É sua. Você pode ser o extremo egoísta na sua vida. Porque a vida é sua. É só tua vida. Você faz o que você quiser com a sua vida. Na sua vida, na sua vida, você escolheu ter uma atitude com outras duas vidas que mudou a vida inteira dessas outras pessoas. A vida inteira. Se esses moleques viverem até os 100 anos, eles tiveram 100 anos de vida mudada. Tem noção do que eu tô falando? Uma atitude simples, não simples, não é simples, não é uma atitude simples. Você colocar dois moleques pra dentro da sua casa, que você não conhece, a princípio, não é uma atitude simples. Mas a coragem, e coragem, pra mim, é uma das, se não a palavra mais importante pra vida. Pra minha vida, é coragem. É a palavra coragem. A coragem que essa senhora teve de tomar sua atitude e ter firmeza mudou para sempre, porque é até quando eles morrerem, então é para sempre, porque quando eles morrerem não tem mais nada, pelo menos não no plano terreno, talvez no plano espiritual tenha, a vida de dois moleques. Então, você aí, e eu também, às vezes, e só às vezes, tenha mais coragem. Porque às vezes, o lapso, o pequeno momento de coragem que você tem pode mudar para sempre tanto a tua vida como a vida de alguém, tá ligado? E eu já falei aqui nesse episódio sobre o filme 500 Dias com Ela. E o personagem principal, vou tentar falar aqui sem dar muito spoiler do filme, tá?
passa por uma barra malandro, mas assim, que barra, hein, rapaz? Porra! E no final do filme, ele tinha todos os motivos pra não ter coragem. Todos os motivos. Todos os motivos. Pra, não, continuo, vou fazer o que o negócio, tá, não vou fazer nada, foda-se, passa, segue a vida. Mas dele teve coragem. No filme, ele tem coragem porque mesmo depois. Puta, como é que eu vou falar sem spoiler? Vai tomar no cu, né, velho? Tipo assim, vai, mesmo depois de ele passar pela barra que ele passou, ele ainda assim acreditava no amor. Ai, que frescura, né? Ai, acreditava no amor. O amor, o amor. Mas é verdade. Em outras palavras, mesmo depois de se fuder, ele ainda era convicto do que ele acreditava. E ele ainda tinha coragem pra agir perante essa convicção. E é isso. Às vezes na vida, e como eu disse, só às vezes, a gente precisa ter um pouquinho de coragem. Porque essa coragem pode, cara, causar um efeito imensurável na nossa vida, tá ligado? E aproveitando que eu falei do filme 500 Dias com Ela e de amor e do Substack também, eu vi uma frase no Substack e de um artigo, né? Um artigo que falava justamente sobre relacionamento e tudo mais. E durante o artigo tinha uma frase que era algo do tipo assim: quem aspira um amor romântico não tem autonomia. Quando eu li isso, eu entendi, claro, o que o autor do texto do artigo queria dizer, mas eu discordo plenamente. Plenamente. No artigo, o autor defende a ideia de que se você não se ama, se você não gosta de si mesmo, dos seus jeitos, das suas atitudes, da sua vida, você não tem que almejar um relacionamento, porque, como eu disse, se você não se amar, você ter a aspiração de um amor romântico, é porque você está procurando no outro uma autonomia que você ainda não tem. Então, no contexto desse artigo, até que faz sentido, entre aspas, tá? Porque realmente, muitas vezes, o outro procura na relação o que falta em si. Na verdade, eu acho, e eu não sei onde eu vi isso, eu não sei se foi Freud ou algum outro psicanalista, que falou que basicamente uma relação romântica é você proporcionar no outro o que faltou para ele durante a vida. Seja carinho, afeto, validação. Eu, por exemplo, acho que toda vez que eu tenho alguma questão de relação romântica, eu acho que validação é uma coisa muito forte. E quando a pessoa me valida, eu já fico doido pela pessoa. Isso não acho legal, mas é assim que minha psique funciona. Sinto muito. Obrigado, mãe e pai, por talvez não ter me dado muita validação quando eu era mais jovem. Mas, sim, quando você busca uma relação romântica, você talvez sim esteja buscando nessa outra pessoa coisas que faltaram ou que faltam a você. Mas, discordando do autor, eu não acho que para você ter uma relação romântica, você necessariamente precisa estar tão bem assim resolvido consigo. Eu acho que você precisa, até certo ponto, sim, estar bem resolvido. Porque senão, você pode eventualmente sabotar a sua relação. Mas você ter uma pessoa do seu lado que acredita em você, que te ajude com essas questões de que faltam para você ter uma autonomia, é um grandíssimo facilitador. Ora, não faz sentido? Não seria muito mais fácil para mim
ter autonomia tendo alguém próximo que me ajuda a essa autonomia do que eu sozinho buscando-a? Não faz sentido esse pensamento? Então, eu concordo até certo ponto que sim, que muitas pessoas buscam um amor romântico porque acham que esse amor romântico vai sanar nela todos os problemas que ela acredita ter ou que ela realmente tem. No entanto, esse amor não vai. E aí, neste caso, essa pessoa sim deveria buscar mais autonomia, autoestima em sua vida, para que assim, quando ela tivesse um amor romântico, ela pudesse sim ter uma boa relação e viver os sonhos dela. Mas, muitas vezes, uma pessoa que possui pouca autonomia em sua vida, acredito eu, e quem sou eu? Sou o João Pedro, nada, só um grão de arroz no mundo, mas acredito eu que, talvez com um pouco de autonomia e uma pessoa do seu lado que te ame te ajudando, você consiga sim ter essa autonomia ideal para se ter aí sim uma relação extremamente saudável. Faz sentido? Eu acho no meu pensamento, que faça sentido. Até porque, vamos lá, se na minha concepção uma relação romântica ela vai trazer até você tudo aquilo que faltou para você em determinado momento da sua vida, fosse este momento da sua infância, a juventude, a sua adolescência, então como que você buscará uma autonomia se aquilo lhe falta? Você tem que aceitar que aquilo lhe falta, porque aí no momento que você aceita que aquilo lhe falta, você consegue receber do outro? Acho que não. Acho que você consegue, ao mesmo tempo que recebe do outro, entender que aquilo lhe faltou. E recebendo do outro, e muito bem recebido, te fazendo bem, você consegue até melhor entender como aquilo fez falta. E aí sim gerar em si uma autonomia para ter um bom relacionamento. Caralho! É isso! Não é? Porra, pra mim isso faz muito sentido. Então eu concordo em parte com o nosso autor do artigo, mas eu discordo na essência. Porque eu acho que, com pouca autonomia, você consegue sim ter uma relação romântica e o ato de você buscar uma relação romântica não te torna uma pessoa sem autonomia. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende. Não é preto, não é branco. É cinza. Pô, perfeito. Perfeito. Vou beber água de novo. Ah, perfeito, perfeito. Pensamento perfeito. Falando de relacionamento, creio que, não todo mundo, mas muito provavelmente você aí que está ouvindo, você já passou com alguma barra em questão de relacionamento. Seja com um ficante, seja com realmente um namorado, seja com um esposo, que já é mais foda. Mas eu tenho certeza que você já passou por uma barra. Toda vez que você passa por uma barra do relacionamento, vou trazer pra mim, né? Quando eu tenho alguma questão de relacionamento, e recentemente eu tive muitas, eu comecei a pensar até onde isso é responsabilidade minha e até onde isso é culpa disfarçada. Vamos lá. Você tem um ficante, uma ficante. Pô, caralho, foda-se. Eu vou falar sobre o filme 500 Dias com Ela aqui, nessa porra. Caralho. Se você não assistiu, você pausa esse podcast agora, você assiste o filme e você volta agora. Tá bom? Porque eu vou usar o exemplo do Tom, do filme, e da Summer pra exemplificar essa minha ideia. Tá bom? Beleza? Fechado? A partir daqui, temos spoiler do filme. No filme, o Tom conhece a Summer. O Tom, muito rapidamente, se apaixona pela Summer, idealiza um relacionamento perfeito com a Summer. A Summer reforça nele muitas coisas que na cabeça dele fazem com que ele realmente idealize aí sim um relacionamento. E acho sim
até, não, para você aí que acha que a Summer não tem nenhuma responsabilidade pelo que ela faz, ela tem responsabilidade sim, tá? Ela reforçou, ela poderia ter sido um pouco mais justa com o Tom. Ela reforçou um pouco ali, exagerou um pouco ali na relação com o Tom. Eu acho, tá? Ela não é a vilã. Longe disso, não é a vilã do filme. Não é a vilã, não tem vilão nesse filme. Mas se tivesse um pouquinho mais de conversa, eu já falei aqui nesse podcast que precisa ter conversa e precisa saber conversar. Se tivesse um pouquinho mais de conversa, eles conseguiriam ali ter uma coisa mais tranquila. Ruim assim ainda para o Tom, com certeza, porque ele se apaixonou, mas menos pior do que o que realmente acontece no filme. E vamos lá, voltando. Tom se apaixona pela Summer, a Summer meio que não quer nada, e aí eventualmente eles meio que terminam esse nada, entre muitas aspas, que ele tem, porque eu, João Pedro, por exemplo, odeio com todas as minhas forças o papo de casualidade, eu odeio casualidade. Irmão, é relação. Meu irmão, tô beijando a tua boca, fia, e tô ofegante. Você acha que não tem nada aqui? Tá louca? Não tem sentimento? É só tesão? Não, pô. Não existe casualidade, irmão. Casualidade é por raros momentos. A partir do momento que eles trabalham no mesmo lugar e que eles se veem todo dia e saem e vão em lojas de material de construção para ver vaso e cama, porra, não tem mais casualidade aí, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Bom, a Summer queria algo casual, o Tom não. O Tom fica muito triste. Eles terminam, esse caso é algo deles, depois eles se encontram, e quando eles se encontram, a Summer está noiva de outro cara. E o Tom fica fudido de cabeça, como qualquer pessoa ficaria, e muda toda a sua vida, e depois de um tempo encontra a Summer, e meio que entende que ela não é a vilã e tudo mais. E vamos chegar no ponto que eu quero dizer aqui. Quando você tá igual o Tom ali, você reencontra a Summer e ela te chama pra festa na casa dela, né, que é o que acontece. E você, como uma pessoa que idealiza muito, Tom, eu sei como é, Tom é foda. Você tem ali a expectativa e a realidade. A expectativa é que você vai chegar e ela vai te apresentar como seu futuro namorado. E a realidade é, irmão, pau na sua bunda aí, ela vai casar com outro cara. Até onde é responsabilidade mesmo sua e até onde é só a culpa, aquele sentimento de culpa que é involuntário e infundável, acho que é a palavra. Até onde é um e outro? Até onde o Tom tinha responsabilidade nesse relacionamento? Porque tem uma frase, no final do filme os dois se encontram no banco da praça, tá? E, e a Summer fala algo do tipo assim, o Tom pergunta pra ela do tipo, por que você não me falou? Por que que a nossa relação deu certo? E aí ela fala algo do tipo que, você não me passava tanta segurança, ou do tipo, tipo assim, como se ela sentisse nele que também era só algo casual. Então, vou dar um exemplo aqui. Então, se o Tom, em algum momento do filme, desse mundo hipotético do filme, tivesse ajoelhado e falado: Summer, pelo amor de Deus, eu te amo, eu espero que você também me ame, vamos ser namorados, eu, isso e aquilo, e tivesse uma puta declaração pra ela. A ordem dos fatores mudaria o produto? Nesse caso, e neste caso do filme, o Tom, ele tinha responsabilidade para essa relação dar certo? Ou ele achar que ele tinha responsabilidade é só culpa infundada, é só uma culpa infundada se disfarçando para fazer ele se sentir mal. E é isso que eu falei. Eu acho que a gente precisa, em nossas relações, em nossas atitudes,
Sejam elas com relações românticas ou com relações de amizade. Entender até onde é nossa responsabilidade e até onde é só o sentimento de culpa se transmutando em responsabilidade em nossa cabeça e nos fazendo nos sentir mal. Porque no filme, o Tom, ele entende que não era responsabilidade dele. E aí, eu acho que é a resposta que eu falei. Ele entende que a ordem dos fatores não mudaria o produto. O resultado final era para ser ela casando com outro. E, e ele não tinha responsabilidade sobre. E ele sofrer por aquilo era culpa disfarçada. Entendeu? Então é interessante isso, porque acredito que seja. Acredito não, já passei por situações. É uma dificuldade extrema você conseguir discernir responsabilidade desse sentimento de culpa. E, gente, por favor, né? Eu tô falando culpa, eu não tô falando nossa, atropelei uma pessoa e matei. Meu Deus, me sinto culpado. Não, eu tô falando de uma culpa que não existe, de uma culpa de algo infundado, de uma culpa justamente. Tipo assim, o Tom sentir culpa por ele nunca ter se ultra declarado e pedido a Summer em namoro é um sentimento infundado, porque isso não existiu. Se isso não existiu, não tem por que eu me sentir culpado, entendeu? Só que aí, quando você pega essa culpa pela idealização que você fez, ou pelo pensamento, pela suposição que você fez, e você transforma ela em responsabilidade, como se você tivesse a responsabilidade de ter feito aquilo que você imaginou e por conta desse seu feito, o resultado seria diferente. Entendeu? E aí acho que o filme ele traz muito bem esse pensamento de disso, de culpa, responsabilidade. Ele também fala um pouco, que nem eu falei, sobre essa questão do casual e da conversa, porque, sabe, tinha muita tensão ali, muita paixão. E aí um cara perdidamente apaixonado, e aí é todo aquele estereótipo de cara, né? Puta, que nem eu falei, né, no início do podcast, o cara que sonha em ter o relacionamento, e aí o casamento, as andorinhas vão voar, e os pássaros vão se deitar, e o mar vai se abrir. E aí a Summer, né, que no filme ela é uma mulher extremamente desacreditada em relacionamentos, e tudo mais. E aí já tem até aquela questão da conquista. Então o cara já pensa, caralho, essa mulher é difícil. E aí, eu gosto de você. Pum, se pega, pá, sexo. Ué. E aí o cara fica maluco, né? Gente, gente. Gente, homem ou mulher? Se você tem. Pô, você tá ali idealizando ali com a pessoa, pá, tem toda a relação tal. Caralho, você vai imaginar um bagulho, né, pô? É difícil. Pô, não tem como você ser um monge, pô. Eu não sou um monge tibetano, já falei isso hoje, cara. Eu não sou um monge tibetano. Então, Tom, eu tô com você, meu parceiro. Nós não somos monges tibetanos. A Summer vai te dar mole e vai reforçar em você comportamentos ali? Meu irmão, fica maluco, porra. É casamento, malandro. 3, 4 meses? Porra, compra aliança, rapaz. É. Entendeu? Então, interessante pensar até onde a gente tem responsabilidade de algo e até onde essa responsabilidade é só uma culpa de algo que não existiu se disfarçando pra fazer a gente se sentir mal, sabe? Só pra se sentir mal, assim. Que mais, cara? Era um bom episódio, viu? Um episódio bem reflexivo, assim. E. Pô, perfeito. Tem alguns temas aqui. Já tô pra encerrar já. Falando de relacionamento, eu sou solteiro, né? Acho que talvez se eu não fosse solteiro eu não falaria tanto de relacionamento assim.
até interessante. Eu percebo hoje em dia, e me corrijam se eu estiver errado, ou se for uma perspectiva muito de rede social, eu acho que também influencia muito. Mas parece que hoje em dia as pessoas solteiras, sejam elas homens ou mulheres, elas se prendem num personagem, sabe? Tipo, o cara, ele é o bonzinho, o engraçadinho. Não, ele é foca no trabalho. Aí ele treina. Sabe? É rotulagem. É rotulagem. A mulher também, sabe? A influencer. Ai, a cristã. Ai, que coisa chata, gente. Que é isso? E virou isso aqui? Virou cara a cara? É cara a cara. Tá eu e tá a minha futura esposa baixando caras. O loiro. Ai, não gosto. Pum, abaixa o loiro. Pá, pá, pá. O engraçadinho. Eu gosto. Então abaixa quem é chato. Abaixa o tímido. Abaixa o tímido. Pá, 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 pá. Até sobrar um? Que é isso? Que virou isso? Cadê o eu sou eu? Sou engraçado às vezes, mas às vezes também sou tímido. Às vezes, mano, tem semana que eu tô extrovertido pra caralho, falando pelos cotovelos. Tem semana que eu tô. Não quero falar com ninguém. Quero só ouvir música triste. Vou na igreja às vezes, não vou também. Acredito, não acredito. Sabe? Cadê? Por que virou? Por que você tem que ter esse rótulo? Quem é você, João Pedro? Eu sou alto, engraçadinho, da academia, extrovertido. É isso? É isso que eu sou? É isso. Eu vou colocar lá no meu Instagram lá. Alto, engraçadinho, da academia, extrovertido. Aí eu vou entrar no Instagram da mina e vai estar lá. É, cristã, da. É, não sei nem, tá vendo? Tá entendendo? Que chatice que é? Porra, coisa chata, hein, galera? Vamos ser um pouco mais autêntico? Vamos tentar ser mais autêntico? Quem que é você? Mano, tô me desvendando ainda. Nem sei dizer. Eu sou tudo. Puta, perfeito. Tá aí. A partir de hoje, quem vier me perguntar, característica sua, não sei. Irmão, eu sou tudo. Tudo. Tudo? É. Então você é tímido. Sou e sou extrovertido também. Engraçado? Sim, chato pra caralho também. Bonito, feio, alto, baixo, gordo, magro. Eu sou tudo. Eu sou tudo agora nessa porra. Eu sou tudo. Eu sou metamorfose ambulante, malandro. É isso que eu sou. Pronto, perfeito. Nossa, cara, que coisa chata. Sabe? Tem que ficar com esse negócio. Aí que nem eu falei, né? A gente já falou aqui sobre masculinidade, mas volta nessa porra desse ponto maldito. O cara beta, o cara sigma. Meu irmão, vai comer merda, rapaz. Porra, pelo amor de Deus. Se eu tô conversando com um cara ou com uma mina e ela vem com papo de beta e sigma pra mim, eu já sei que é retardado. Eu já falo, tudo bem. A partir de agora, tudo que essa pessoa falar eu desconsidero, porque essa pessoa é uma mongoloide, é uma retardada. Que porra é essa, cara? Que papo esdrúxulo é esse, malandro? Nossa, mas essa rotulagem é extremamente chata, cara. Seja o que quiser. Tipo, o cafajeste, o bonzinho, o alto, o tímido, o extrovertido, o Golden Retriever. Eu sou um cara Golden Retriever. Porra, anda de quatro e caga no chão, então, malandro. Nossa, cara, que coisa chata, hein? Meu Deus do céu, gente. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Chato. Chato demais. Chato demais. Outra coisa que eu tenho feito nessas últimas semanas, e nos últimos meses, na real, eu já falei aqui no podcast, é ler, né? Tô lendo bastante livro e tudo mais. Bastante não, né? Tô lendo. Bastante é uma hipérbole exagerada.
Mas uma coisa que me intriga, eu li recentemente A Metamorfose de Franz Kafka, muito legal. Talvez eu até grave um vídeo falando, e aí provavelmente vai ser o primeiro vídeo mesmo, do nosso canal. E agora eu tô lendo A Morte de Ivan Ilitch. Eu não terminei ainda, mas eu já peguei um pouco do. Acho que eu sei mais ou menos um pouco do plot desse livro. E o que me surpreende, cara, e me surpreende muito, é como os problemas são os mesmos. Na Metamorfose, o Gregor Samsa vira um inseto. Na minha cabeça, ele acordou um dia e se viu com depressão, né? Na minha cabeça, não, acho que é quase um consenso entre muitas pessoas que já leram esse livro, que Gregor Samsa talvez não tenha em nenhum momento virado um inseto. Na verdade, ele só acordou extremamente depressivo e não sabia como lidar com a sua depressão. E não é depressão do tipo, eu tô um pouco triste. Não, é depressão aguda. Depressão de não conseguir levantar da cama, tá ligado? E aí, basicamente, ele fica inútil, porque ele não consegue lidar com a sua depressão, as pessoas começam a olhar pra ele com nojo, porque ele vira outra pessoa, ele passa a ser. Ele vira inútil, né? Entre aspas, porque ele ainda é um ser humano, só que ele já não é mais útil na casa, porque ele que administrava o dinheiro da casa, então ele não consegue mais ganhar dinheiro. Então, aos poucos, ele vai se excluindo, a família exclui ele, e eventualmente ele morre, e quando ele morre é quase como se, graças a Deus, ele finalmente morreu, vamos para outro lugar e pau no cu dele, né? E agora, além da morte de Ivan Ilitch, eu percebo que Ivan Ilitch era um cara que vivia para os outros. Claramente, ele, no livro, fala diversas vezes que ele se inspirava nos hábitos e no que os outros faziam, e ele vivia uma vida de aparências, basicamente. O relacionamento dele era uma merda, a relação dele com os filhos era horrível, e ele só tinha filhos porque as outras pessoas que supostamente para ele eram bem-sucedidas também tinham, e para ele, se ele era razoavelmente bem-sucedido no trabalho, já valia, mesmo que o relacionamento dele fosse um lixo, e só do fato dele conseguir se mostrar para os outros essa aparência bem-sucedida para ele já bastava. Até onde eu cheguei no livro, eu acho que vai ter provavelmente algum momento que ele vai colapsar e vai falar: fudeu, eu vivi uma vida de mentiras. Eu acho, né? Pretendo terminar de ler o livro hoje e vou descobrir isso hoje. Mas o que eu quero dizer com isso? Os problemas são os mesmos. Os problemas são os mesmos. Hoje em dia, a gente ainda se depara com pessoas que perdem um emprego como Gregor, não como Gregor, mas Gregor não perdeu, né? Gregor só não conseguiu mais trabalhar. Mas a gente ainda vê pessoas que perdem o emprego e não se sentem mais úteis e entram em depressão profunda, perdem um relacionamento e entram em depressão profunda, e os familiares não ajudam, e a pessoa não se vê sem saída a não ser morrer ou se matar. E esse livro é de 1800 e tralalá, 1900 e tralalá. E os problemas são os mesmos, 100 anos depois. Ivan Illich vive uma vida de aparências, igual qualquer pessoa do mundo corporativo, high level. Pega CEOs de empresas, diretores, superintendentes, essas pessoas muitas vezes vivem vidas de aparência. Instagram, vida de aparência. Vida para os outros, não é vida para si. E Tolstói escreveu esse livro em 1900 e 1800 e tralalá. A gente não evoluiu nada em sociedade porque os problemas são os mesmos. Como que 100 anos depois que o cara escreveu o livro, o problema é igual? Só muda o contexto da sociedade, o contexto da atualidade. Se você fizer um anacronismo, se eu não me engano, essa palavra anacronismo é você tirar uma coisa do contexto histórico, né? Se você fizer um paralelo dos contextos históricos, os problemas são iguais. Iguais. Então, o que eu entendo por si? Aí eu posso fazer uma extrema busca, um extremo trabalho de busca
de entender qual que é o denominador comum, né? O que tinha em comum naquela época tem em comum hoje? É o capitalismo? Então o problema é o capitalismo? Não sei. Mas os problemas são iguais. Entende? Então é muito louco ler livros clássicos e perceber que as pessoas sofriam, de certa forma, dos mesmos problemas que eu, hoje, em 2026, falando dentro do meu quarto para um pedaço de metal que capta minha voz e registra num monte de dados para eu postar numa rede que o mundo inteiro tem acesso, tenho os mesmos problemas de um cara que acendia uma vela para ter luz e vestia um saco de batata, porque não tinha tecido na época. Os problemas mentais e psíquicos daquele cara são os mesmos que o meu. Os meus. Porra, fudeu. Então nós não evoluímos em sociedade. É o que eu concluo? Ou não? O que que é? Você entende? Muito louco. Não vai ter conclusão, porque eu não sei a conclusão. Qual que é a conclusão? A conclusão, então, é que a gente não evoluiu como sociedade. Ou evoluímos porque hoje nós temos os mesmos problemas, mas já temos soluções? Será que é isso a conclusão que eu tenho que chegar? Que, no caso desses clássicos, o fim é extremo. O fim é a morte de Gregor, o fim é a depressão profunda de Ivan Illich, sei lá, né, se vai ser isso. E hoje em dia não. Hoje em dia é Gregor lendo a Metamorfose e não se sentindo mal, ou Ivan Illich lendo a morte de Ivan Illich e entendendo que possui uma vida de aparência e que precisa viver uma vida para si. Essa que é a parada. Então, na verdade, a nossa evolução. Porra, matei. Nós evoluímos. Os problemas, sim, são os mesmos, mas nós evoluímos porque o fato de estar escrito e documentado essas histórias para que possamos lê-las e eventualmente nos depararmos com ela e consertarmos essas questões, porque nós nos vemos nessas histórias e vimos as consequências finais do que nós estamos vivendo, a gente consegue romper com isso. Então, a nossa evolução é a documentação disso para que eu possa ler, refletir e melhorar. Então, na verdade, nós melhoramos como sociedade porque hoje a gente identifica melhor essas questões. Acho que é isso. Faz sentido? Acho que faz sentido, né? E, por último, eu falei um pouco no meio do episódio que eu tenho usado bastante o Substack, né? E que essa semana, como eu disse, eu postei o meu primeiro texto. Por quê? Há um tempo atrás, há umas 3 semanas atrás, se não me engano, no meu último episódio, eu falei sobre o meu aniversário. E sobre como eu estava me sentindo muito, muito, muito melancólico em fazer aniversário. E eu fiquei, cara, semanas melancólico por conta disso. Até depois do meu aniversário. Só que depois eu entendi. Eu saquei que, a princípio, a melancolia era sim sobre fazer meu aniversário. Mas depois ela veio pra tudo. Pra todos os aspectos da minha vida. Relacionamento, trabalho, sonhos, objetivos, tudo. Tudo. E veio como aqueles antigos sentimentos de insuficiência que eu tinha. E que eu ainda tenho. Eu acho que são quase como sombras na minha vida. Eles nunca vão deixar de existir. O que vai mudar é que, eventualmente, quando eles aparecerem, eu tenho ferramentas para iluminá-los. E aí a sombra desaparece. Você entende? E esse processo de realização de que o que eu sentia não era uma simples melancolia por estar fazendo aniversário,
e sim talvez uma queda na minha psique, uma queda mesmo. Eu falo pro meu terapeuta mesmo que a gente vive uma montanha russa, né? Então, muitas vezes eu tô ali, a minha vida tá fluindo, eu tô treinando bem, trabalhando bem, às vezes tô conhecendo alguém, e vendo sempre meus amigos e tudo mais, e me sinto bem. E aí é como se a minha montanha russa estivesse subindo. E às vezes essa montanha russa cai. Fico doente, não consigo treinar, tô muito atarefado no trabalho, tenho alguma quebra no meu ego por conta de algum relacionamento, né? E essa montanha russa cai. E essa melancolia que eu senti foi a maior queda dessa montanha russa que eu tive no último 1 ano e meio, desde que eu comecei a fazer terapia. Tive momentos bem difíceis, principalmente voltados a essa quebra do. Nossa, estourei o áudio, desculpa. Essa quebra do ego. Mas normalmente esses momentos de quebra do ego foram momentâneos. Eles passam com o tempo. E essa melancolia não. Essa melancolia ela se arrastou muito até eu identificar ela. E o processo de identificação disso foi muito gratificante. Se eu posso dizer alguma coisa, que foi muito gratificante. Porque, como eu disse, como eu fiz a metáfora, para mim são sombras que vão me acompanhar a vida inteira. Eu não acho que eu vou deixar de ter pensamentos de insuficiência, de ter medo, medo de rejeição, medo do futuro. Não acho. Isso eu acho que eu vou carregar para sempre. Só que quando eu consegui identificar isso, eu entendi que hoje eu possuo ferramentas para combater isso. E como eu disse, são sombras. Hoje eu possuo ferramentas para iluminá-las. E aí elas desaparecem, entendeu? E aí, justamente o meu primeiro texto no Substack foi sobre isso. E foi muito, muito prazeroso de se escrever. O mesmo prazer que eu sinto quando eu gravo aqui o nosso episódio. Foi um sentimento muito parecido, porque me colocou muito em contato com o meu lado criativo, que é um lado que eu gosto muito, que eu adoro trazer para fora, né? Externar. E foi muito legal. E é muito foda mesmo, ver que o esforço, meu esforço na terapia, meu esforço no dia a dia para me manter estável e tudo mais, ele rendeu e rende frutos. Porque, cara, às vezes a gente desacredita. Às vezes desacredita do processo terapêutico e às vezes acredita de si mesmo. E eu muito desacredito de mim mesmo. E quando eu tenho esses momentos de realização, eu acredito mais em mim, tá ligado? Então, é muito legal, cara. Foi muito legal ter identificado isso. Foi muito legal ter escrito, né? Escrito, isso. E vou até deixar depois na descrição o link pro meu Substack, para quem que estiver ouvindo aí e quiser me seguir lá, assinar lá. Tudo mais, eu pretendo eventualmente escrever um texto, não sei se vai ser uma vez por semana, uma vez por mês, não sei. Mas eventualmente eu vou escrever alguma coisa lá. Sempre compartilho lá o que eu leio. E é isso. Muito legal. Pô, episódio incrível aqui. Muito legal esse episódio. Gostei muito de ter gravado. Quase 1 hora e 40 aí de episódio. Acho que hoje fluiu muito bem. Tivemos grandes ideias, grandes insights. E muito obrigado a todos que ouviram. Considerem deixar um like, um comentário, compartilhem com seus amigos. Eu acho que eventualmente eu vou dar uma repaginada aí no nosso podcast aí, então fazer um banner novo, algumas coisas novas. Estou pensando em criar uma página no Instagram para poder eventualmente colocar um corte ou até alguma coisinha assim do tipo, para promover mais isso aqui mesmo.
Acho que eu tô perdendo um pouco da vergonha de falar sozinho e também esse negócio do tipo, ah, ó o cara lá tá tentando. Eu tô tentando mesmo, foda-se, caralho. Tô tentando mesmo. E então acho que eventualmente aí eu vou criando mais anexos ao nosso mundo aí. E o Substack vai ser com certeza um anexo. Então, eventualmente aí eu vou criando mais anexos aí para a gente conseguir ter mais contato e e acompanhar, né? Então, considere compartilhar, deixar um like, escrever um comentário. Se quiser mandar um e-mail sugerindo alguma pauta ou sugerindo ou me contando alguma história baseada em alguma coisa que eu disse, fico muito grato. Ficarei muito grato de ler e de, se possível, permitidos, também compartilhar aqui com vocês no episódio. Então, muito obrigado. Agora é 5h52 e fiquem bem.